Olá, seja bem-vindo à Bela Confraria Psicanalítica. Este é um espaço dedicado à reflexão séria e profunda sobre a mente humana, a clínica psicanalítica e os desafios subjetivos de nosso tempo. Na aula temática de hoje, vamos explorar mais um assunto extremamente relevante para quem se interessa por psicologia, psicanálise e pelos fenômenos que atravessam a vida contemporânea. Então, se você ainda não for inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo, ativar as notificações e depois, ao final, compartilhar este conteúdo com quem mais se interessa por esses temas. Agora, vamos para a nossa aula. Chegamos à parte 2 da psicanálise dos contos de fadas e, nesta aula, vamos falar sobre esta obra magnífica, um grande clássico da literatura, Alice no País das Maravilhas, tão adaptada para cinema, teatro, desenhos e também presente no imaginário popular. Escrita por Lewis Carroll, ou também conhecido como Charles Ludwig Dodgson, publicada pela primeira vez em 1865 na Inglaterra, com o título Alice's Adventures in Wonderland. E Carroll estava ali passeando com uma menina, um passeio de barco ali em 1862, e isso inspira a personagem Alice. Vamos ver uma breve sinopse desta obra. Alice é uma menina curiosa que, ao seguir um coelhinho apressado, cai em um buraco e entra em um mundo estranho, onde as regras da lógica, do tempo e da linguagem não funcionam como no mundo real, no paralelo. Nesse lugar, ela encontra personagens excêntricos como o Chapeleiro Louco, o Gato de Cheshire e a Rainha de Copas, e todos eles a confrontam de alguma maneira, cada um à sua própria maneira, e confundem e desafiam a própria identidade da Alice. Enquanto tenta entender quem ela é, olha só, busca da identidade, como pode voltar para casa, Alice passa por constantes mudanças de tamanho, situações absurdas e alguns diálogos totalmente sem sentido, pelo menos para ela naquele momento, numa jornada que a obriga a questionar a si mesma e o mundo ao seu redor. Ao final, ao perceber que aquele universo não tem um poder real sobre ela, ela desperta, levando consigo a experiência de ter atravessado um território profundo e enigmático da mesma. Veja que quanta psicanálise tem aqui, esse mergulho dentro de si, que tem confronto, que se encontra com o desejo, com a vontade, com as restrições, com a busca da compreensão, a busca da identidade, ou seja, um mergulho para o próprio inconsciente. Vamos analisar então cada elemento desta obra para a gente compreender o quanto ela comunica certos princípios, valores e também compreensões do nosso mundo interior. A queda no buraco, o ingresso no inconsciente. Alice não entra andando, ela literalmente cai nesse buraco. E na psicanálise, essa queda simboliza a perda do controle do ego e a entrada no território do inconsciente, que para a nossa mente consciente é desconhecido. E o buraco funciona como uma ruptura lógica racional, já que o inconsciente parece mesmo ter suas próprias regras diferentes do nosso mundo acordado, do nosso mundo consciente. A suspensão do tempo, agora o tempo tem novas dinâmicas, por isso que o inconsciente é considerado atemporal. Abandono da ordem do mundo externo. É o mesmo que ocorre no início, caros alunos, de uma análise. O sujeito abandona as defesas conscientes, todos os mecanismos de defesa conscientes e começa a cair em associações livres, memórias, fantasias, afetos, desejos e toda essa investigação, essa imersão no próprio inconsciente, sempre buscando conhecer a si próprio. Lembrando a nossa frase clássica aqui da psicanálise, o autoconhecimento é o conhecimento do inconsciente. Portanto, o País das Maravilhas não é propriamente um lugar, mas é um estado psíquico. Por isso que essa obra foi considerada, e até hoje é, uma das obras de contos de fadas que tem mais profundidade psicológica. O tamanho de Alice, a instabilidade do eu. Alice muda de tamanho o tempo todo, ora enorme, ora minúscula. É claro que isso simboliza a fragilidade da identidade. O ego infantil ainda não está consolidado e o sujeito oscila entre a onipotência, sou grande demais, e a impotência, sou pequena demais.
Analisando, clinicamente isso corresponde ao nosso narcisismo primário, típico na infância, mas também presente em estados regressivos nos adultos. E a Alice frequentemente pergunta: sou eu? E essa pergunta é central em todo o processo analítico. Lembra das 3 perguntas, caros alunos? Quem sou eu? O que eu quero de mim, especialmente numa perspectiva lacaniana. Agora, claro que tem situações da vida que nós nos sentimos bem e compreendemos claramente que a gente consegue dar conta dos desafios que ali estão. Outras situações, a gente vai ter aquilo que Adler chamou de sentimento de inferioridade. A gente pode se sentir realmente pequeno, acuado, sem recursos, precisando de apoio, precisando de ajuda, e talvez uma perspectiva que nos intimide mesmo, deixa a gente recuado. E a Alice, ela passa por esses fatores, ainda que de forma lúdica, ainda que ela está quase que sempre bem animada, bem curiosa, mas sim, ela enfrenta situações que são maiores do que ela e ela se sente pequena. Aí ela usa os mecanismos que aparecem, ela cresce, ela consegue superar quando ela faz essa jornada para dentro de si. Então, quem sou eu? Ela sempre pergunta: quem sou eu? Que hora eu sou grande, consigo lidar, hora eu sou pequena, não consigo lidar, e quando me torno pequeno, passo por espaços em que eu preciso estar pequena, e quando eu estou grande, passo por espaços que preciso estar grande. É a dinâmica da vida muito brilhantemente explorada aqui nesta grande obra. E é claro, a comparação de Alice com o estádio do espelho, ela é automática. Postulado de Jacques Lacan. Alice muda de tamanho e não reconhece mais o seu próprio corpo. Em Lacan, o eu nasce quando a criança se reconhece no espelho como uma imagem unificada. Vide em nossos módulos de Lacan toda a teorização de Lacan a respeito do estádio do espelho. Mas Alice perde isso, seu corpo cresce, encolhe, estica, se fragmenta, e ela diz: não sei mais quem eu sou. Isso é o que nós vamos entender na teoria lacaniana de desintegração do eu imaginário. Lembrando, os registros do nome borromiano de Lacan: real, simbólico e imaginário. Imaginário não tem a ver com a imaginação, mas com a imagem que o sujeito tem a respeito de si, e o corpo deixa de ser uma imagem estável, exatamente o que ocorre em estados regressivos ou mesmo psicóticos. O sujeito adulto, ele pode, a depender da situação que ele vive, fazer um estado de regressão, se sentir infantilizado, sentir vontade de posição até fetal, de encolher para estádios anteriores, porque talvez na compreensão do sujeito aquele estádio anterior fosse mais confortável, mais seguro. Então, é aquela velha história: puxa, estou com saudade da minha própria casa, onde eu me sentia seguro, onde eu não tinha os problemas. Muitos ainda vão falar: puxa, eu era feliz e não sabia. São estádios regressivos, e Alice, de vez em quando, ela passa por essas oscilações, porque ela vai dizer mais de uma vez: quem eu sou, não sei quem eu sou, não sei mais quem eu sou, e isso vai trazendo para ela uma curiosidade exploratória que deveria ser típica em todos nós, ao invés de fazermos um recuo e ali ficarmos. Não, eu recuo, me reposiciono e agora eu vou explorar as minhas possibilidades. Adiante, País das Maravilhas é o simbólico em colapso. Claro que o simbólico também tem a ver com a constituição do inconsciente, na relação com o outro, o que essa minha relação e encontro com o outro significa de fato. Em Lacan, então, o simbólico se torna o campo da linguagem, das leis, das regras e dos significados, isso em relação com o outro. No País das Maravilhas, as palavras mudam de sentido, as regras mudam o tempo todo, as frases não garantem nada. Que similaridade incrível com a nossa vida, como o autor ele trabalha isso de maneira muito sutil, muito inteligente. Exemplo, as palavras significam o que eu quero que elas significam, diz a personagem Humpty Dumpty do conto. Isso é simbólico em estado psicótico. Os significantes não estabilizam mais o significado. Caros alunos, vocês já se encontraram com pessoas que agem mais ou menos assim? Uma hora ela diz uma coisa, daqui a pouco ela desmente, uma coisa tem um significado agora, uma palavra, uma frase, uma postura, daqui a pouco isso muda, toda essa oscilação, e quando nós mesmos também não trocamos de ideia toda hora a respeito do mesmo tema. Isso faz parte da nossa natureza exploratória, faz parte do simbólico, desse nosso registro
do simbólico que tem a ver com nossas relações sociais, e a linguagem, leis, regras, significados vão se alterando conforme as relações vão evoluindo ou vão se complexizando. Alice sofre porque ela tenta usar a lógica da linguagem do mundo real, num mundo que já não é real, que ela não tem o controle, mas entrou em um campo em que os significantes flutuam. Isso faz parte até da teoria de Jacques Lacan, em que um significante flutua, ele é impactado por um outro significante, ou seja, as minhas ideias, aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, talvez não encontre uma equivalência no que o outro acredita, acha, pensa. E neste campo é que nós vamos procurando, então, normalizar ou então estabelecer um bem comum nas nossas relações, menos conflitivo, do campo das compreensões. Então, ali ela está sempre tentando entender o que está acontecendo ali, é claro, sendo essa também uma viagem ao nosso próprio inconsciente, é um diálogo que eu faço com o meu próprio inconsciente também. E claro, isso é angustiante porque o sujeito só existe no simbólico. Nós somos o que somos por causa das nossas relações. Nós constituímos a nossa própria identidade em relação. Se estivéssemos sozinhos num campo, num lugar isolado e crescêssemos e vivêssemos sem nenhum contato com outro ser humano, essa constituição do eu seria qualquer outra coisa diferente do que a nossa vivência hoje. Então, isso angustia, por isso que muitas relações sociais são extremamente complexas, elas têm problemas graves de comunicação, onde um tenta impor verdades, o outro tenta impor as suas outras verdades, e isso pode gerar um colapso relacional. É algo que a Alice está tentando contornar aqui, compreender aquele mundo, aquele momento, é como se ela estivesse de fato mergulhando, além de dentro do seu próprio inconsciente, também nas relações sociais, todas elas, cada uma com seus conjuntos linguísticos de leis, regras e também significados. O gato de Cheshire e o sujeito do inconsciente. O gato aparece e desaparece, deixando apenas um sorriso. Para Lacan, o sujeito do inconsciente é aquilo que aparece apenas no intervalo entre os significantes. O gato é isso, não é um corpo inteiro, é uma marca, uma falta com forma. O sorriso sem rosto é o objeto A, o objeto que atrai o desejo, mas nunca se entrega por inteiro. Veja que interessante, então, este gato sujeito do inconsciente, que ele aparece, ele desaparece, às vezes deixa apenas um sorriso, e aquilo é muito intrigante para Alice também. É um corpo que ele não parece inteiro, às vezes fragmentado. Ele é um símbolo, uma marca, uma falta com forma. E quantas vezes a gente também, se olhando até no espelho, pode ver isso, parece que falta algo em nós, parece que algo não está bem, às vezes o nosso sorriso agrada, às vezes o nosso sorriso parece até desconfortável, não parece verdadeiro, não parece real, e vem e some. Todas essas nuances que provocam a nossa reflexão estão presentes aqui no gato de Cheshire. E nós vamos constituindo o nosso sujeito entre ausência e presença, entre aquilo que nós definimos a nosso respeito e daqui a pouco nós mesmos negamos. Então, nessa nossa cadeia de significantes, aquilo que é um significado para nós é um significante no discurso, no simbólico. Então, às vezes é buscar essa compreensão, ver quem nós de fato somos e ainda assim compreendermos que falta coisas, e isso não é defeito. Para Lacan isso é estrutura. O sujeito que é fragmentado, ele é faltante, ele tem desejo, nem sempre o desejo está claro, nem sempre o desejo aparece por completo, às vezes o desejo sorri para nós, mas daqui a pouco desaparece, às vezes tem forma, às vezes não tem. Então essa nossa busca daquilo que falta é um dos postulados muito importantes e profundos de Lacan, e é algo que a gente vê aqui. Alice está em busca de alguma coisa, ela está em busca de si mesma, de compreender, de passear por por aquela imersão que ela se vê e ela se identifica, daqui a pouco ela já não sabe mais quem ela é, e este gato aparece como uma provocação de que ela deve continuar em busca de si mesma. A rainha de copas e o superego cruel. A rainha grita, cortem-lhe a cabeça, mas ninguém lhe obedece de verdade. Ela representa uma lei sem fundamento simbólico real. É uma lei tirânica.
não é uma lei estruturante, é como se fosse um rompante de raiva sem fundamento, simplesmente porque produzir algum tipo de desconforto, e a pessoa não sabe lidar com desconforto e ela já quer logo a eliminação da fonte de dor sem compreender. Quantas vezes isso não ocorre com a gente? Porque pode ser que a gente vai ter ali um superego primitivo e sádico. Ele é punitivo, é exagerado, é persecutório, e às vezes isso vem de fato nos confrontar, e é o mais fácil querer que o confronto e o objeto de confronto simplesmente não exista do que procurar encará-lo, compreendê-lo e aprender algo com ele. Esse tipo de superego é típico na infância e dos quadros neuróticos graves. A instância que pune sem medida é desproporcional, sem justiça, por apenas existir. Ela encarna a voz interna que diz: você é errado e merece punição. Nas nossas aulas, nós sempre abordamos, especialmente quando falamos de psicologia das massas, da cultura do cancelamento. Isso é muito, muito importante desse superego que ele pretende eliminar. Ele pretende perseguir aquele que é divergente. E pode ser que alguém se coloque na posição divergente de nós, e se não tivermos esse trabalho de autoconhecimento, a tendência é que a gente vá querer eliminar toda forma de desprazer, de desconforto, de conflito, ainda que seja, obviamente, uma eliminação simbólica, não é eliminação real, porque daí estaríamos falando de uma outra esfera, mas essa eliminação simbólica vem por causa do confronto, do contraditório. A mente humana ela rejeita conflitos, ela não quer conflitos, ela quer padrões. Pode ser que o padrão, em algum momento, seja conflitivo, mas ela se acostumou com aquilo, então ela acaba desejando. Mas, em geral, aquilo que é fora do nosso padrão, fora do superego, a tendência é que nós nos tornemos intolerantes com aquilo. A Rainha de Copas, ela representa esse superego que pode estar presente em cada um de nós, que pune, que exagera, que se sente perseguido, que se sente mal compreendido e reage muitas vezes com birra, reage com ações desproporcionais, como é o caso da Rainha de Copas. Qualquer elementozinho, por mais banal que seja, ela já gritava: cortem-lhe a cabeça. Ou seja, elimina isso da minha vida, eu não quero pensar no que é contrário ao meu desejo, à minha vontade. É claro que isso tem um aspecto de polir esse narcisismo, deixar esse narcisismo muito ativo, que simplesmente não tolera nada ou ninguém que possa, em algum momento, contradizer os seus próprios princípios e verdades. Ou seja, alguém que não consegue crescer, esse superego, ele se torna extremamente rígido e ele não consegue crescer, desenvolver, nem mesmo se adaptar às novas realidades. Agora nos encontramos com essa figura absolutamente emblemática, curiosa, que é o chapeleiro maluco e o tempo. No País das Maravilhas, o tempo enlouqueceu e o relógio não anda. Isso representa a temporalidade psíquica. Que interessante, né, alunos? O inconsciente não conhece passado, presente e futuro. Tudo acontece agora. É por isso que traumas vividos há décadas ou anos, tempos atrás, parece que aconteceram ali em momentos antes da nossa vida. Tudo isso vai impactando demais a nossa experiência. Parece que, de fato, os fatos continuam ali. Muitas pessoas definem de maneira assim, bastante simples. É óbvio que depressão é excesso de passado, ao mesmo tempo que ansiedade é excesso de futuro. É claro que isso é uma simplificação muito grande do que vem a ser ansiedade e depressão, mas o que dá para compreender é que tanto o passado quanto o futuro estão tão presentes na nossa vida cotidiana, na nossa vida presente, que parece que tudo é uma coisa só. Só que já não são, o passado já não está mais acontecendo, o futuro ainda não chegou, e o presente acaba absorvendo tudo isso. O chapeleiro parece que coloca tudo nessa fórmula, e a Alice, ela vê isso tudo com muita curiosidade. E é por isso que um trauma infantil, portanto, pode ser vivido com a mesma intensidade tanto tempo depois. No inconsciente, caros alunos, o tempo não passa. O chá eterno do chapeleiro é a repetição compulsiva, o sujeito preso no mesmo circuito. Parece que tudo acontece ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, essa temporalidade, essa exposição tão metafórica dessa temporalidade comunica verdades muito interessantes
a respeito do nosso inconsciente. Por isso que o trabalho do nosso autoconhecimento organiza tudo isso, a gente consegue dar novos significados às experiências vividas e acomodá-las e deixá-las lá onde elas estão, no passado, não sendo revividas de maneira dolorosa no nosso presente. Está aí uma das grandes possibilidades do tratamento do trauma. Não é negar que o trauma ocorreu, não é desmentir o trauma. De fato, a situação que conduziu ao trauma faz parte da história, está no nosso currículo. Aconteceu aquilo, não vamos negar o fato, mas precisamos sim acomodá-lo no tempo, ressignificá-lo, revalorá-lo, trazer para si uma nova leitura, uma nova percepção do que vem ser aquela experiência na nossa vida. Portanto, caros alunos, esse encontro com o Chapeleiro Maluco é muito profundo, é muito importante, porque nós percebemos então o que é lidar com o tempo do inconsciente. E quanto mais nós trazemos isso à luz do consciente, da nossa percepção, do nosso olhar honesto para dentro de nós mesmos, melhor vamos organizar a própria vida e não ter que viver a vida cotidiana, a vida presente, trazendo marcas do passado que deveriam já estar ressignificadas e alocadas no próprio passado. O julgamento final, o colapso da fantasia. Naquele tribunal que Alice se submete, ninguém sabe de fato do que ela é acusada. As regras mudam o tempo todo. Nesse tribunal não há crime, não há regra, a sentença vem antes do veredito, que simboliza o colapso da ordem simbólica, o momento em que fantasia começa a se desintegrar. Quando Alice cresce e desafia a rainha de copas, o superego punitivo, ocorre algo fundamental. Agora o ego se fortalece e rompe a submissão ao superego tirânico persecutório. E ela percebe isso e diz: vocês não passam de cartas. Então Alice acorda. Quando ela olha, ela questiona agora aquele superego tirânico, castrante, que a impede, que tenta impedi-la com base em nada praticamente. Não há uma acusação formal. É como se nós estivéssemos nos julgando o tempo todo com fundamentos ou argumentações que não fazem o menor sentido. Simplesmente eles estão lá. E se nós não revisitamos esses fundamentos, se a gente não começa a fazer uma autocrítica, vamos ficar extremamente paralisados diante de coisas que impedem o nosso desenvolvimento, que nos impede de acordar. O autoconhecimento é despertar, é a gente olhar para nós, para as nossas regras, para as nossas questões internas, para as nossas memórias, para os nossos desejos e não puni-los de forma tão rigorosa, mas falarmos qual é o lugar que esse meu desejo, qual é o lugar que de fato o meu superego precisa e deve ocupar. Ele precisa me bloquear tanto, meu desejo é tão ruim assim, e quando a gente começa a olhar isso, começamos então finalmente a ter leveza na vida e encontrar aquilo que é tão precioso, que é a liberdade, a libertação, que depois, como a coroa dessa experiência, vem a paz. Então, nesse tribunal não tem crime, não tem regra, existe um colapso e agora ela assume o controle consciente disso, ela fala: vocês não passam de cartas, isso não tem fundamento, não tem peso, na verdade é só uma retórica, é uma fala sem sentido que não precisa mais estar aí. Então vou reconstruir isso na minha vida, vou sair de qualquer perspectiva de sentimento de inferioridade ou de estar se sentindo muito pressionado agora para uma alta autoestima. E por último, caros alunos, o despertar, o fim da regressão, saída da psicose simbólica. Ali se acorda quando se recusa a acreditar no poder daquelas cartas. Ou seja, o sujeito reconhece que aquelas figuras não têm poder real. Alunos, que interessante isso, quando nós percebemos que os nossos conceitos, as nossas interdições, autobloqueios, eles não têm um poder real. Vamos trazer para a nossa autonomia decisória, para o protagonismo da vida, obviamente respeitando
todos os combinados éticos da sociedade, da vida, claro, isso é óbvio, mas às vezes o nosso superego, o nosso desejo está tão bloqueado, está tão recalcado, que nós fazemos tudo na vida menos sermos felizes. Em Lacan, o sujeito só se liberta quando percebe que o outro não é o todo-poderoso. É claro que o superego visa nos proteger na relação com o outro, e às vezes está protegendo de uma maneira extremamente exagerada e desnecessária. Isso é exatamente o que acontece ao fim de um processo analítico bem-sucedido. O sujeito vê que seus monstros, suas sombras, eram formações psíquicas. Alice não acorda do sonho, ela acorda, de fato, do engano do outro, como nos ensina Jacques Lacan. Agora ela assume o seu protagonismo. Em algumas obras cinematográficas, ela realmente assume o seu lugar de direito, sua posição na sociedade, sua posição na família, sua posição como ser humano no mundo, que agora consegue falar aquilo que pensa, consegue argumentar, consegue dizer não, consegue dizer sim, ter uma postura que não está submissa e refém o tempo todo daquela pergunta, o que querem de mim, do desejo do outro. Então Alice, nesse aspecto, ela cresce, ela evolui, ela avança e ela encontra-se consigo mesmo e ela consegue organizar toda essa ordem do real, do simbólico e do imaginário no registro RSI de Lacan, mostrando que as relações elas podem e devem ser respeitosas, podem e devem ser produtivas, elas podem e devem procurar o entendimento e a paz. Uma tremenda obra. Caros alunos, alguns personagens nós não trouxemos para análise aqui, apenas essa chamada geral dos personagens mais importantes, das experiências mais importantes e quanto toda essa jornada da Alice no País das Maravilhas, que em algum momento não era maravilha, era muito confrontativo, acaba se tornando maravilha porque todo esse processo de autoconhecimento, de compreender o seu desejo, reconstituir ou construir este eu, saber quem ela é, ela sai dali sabendo quem ela é, finalmente ela entra sem saber, e também questionar as suas estruturações de superego, tudo isso a liberta e ela sai dali uma nova pessoa. E nosso mergulho na clínica psicanalítica, na análise, faça isso. A gente entra sem saber de fato quem a gente é, isso ocorre muito facilmente, e a gente saia dali agora tendo uma boa ideia de quem nós somos e o que nós queremos e onde nós desejamos efetivamente chegar. Ficamos por aqui com mais esta aula temática, nos vemos na próxima. Chegamos ao final de mais uma aula temática. Eu espero que as reflexões aqui apresentadas contribuam para ampliar o seu olhar sobre esse tema tão relevante. E se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu comentário, compartilhe esta aula e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Valeu, obrigado e até a próxima aula.